Bem-vindos ao quarto episódio da temporada 12 do Bitcoin Talks e hoje estamos aqui para falar de conjetura atual, porque não é só o halving que está a impactar o ano 2025, são também as eleições americanas e um conjunto de outros acontecimentos que nós precisamos de desmontar aqui para que tu possas navegar o ano com muito melhor tranquilidade. É um ano difícil, não há dúvidas, 2025 é muito difícil de prever, mas é para isso que estamos aqui no Bitcoin Talks, para trazer informação e interpretação para melhorar os teus investimentos. Vamos ao episódio. Então nós estamos apenas a poucos dias da tomada de posse do novo presidente americano. Donald Trump venceu as eleições de uma forma, de alguma maneira imprevista, porque foi demasiado esmagador relativamente à oposição. As sondagens na altura davam ali uma disputa acesa, mas a verdade é que foi uma coisa muito mais intensa do que se esperava. E, portanto, também tudo aquilo que se previa acontecer na legislatura de Trump será provavelmente muito mais intenso do que aquilo que nós estamos a imaginar. Aquilo que é intenso em relação a criptomoedas, e não há dúvida nenhuma que este é um dos pontos-chave da legislatura do Trump, é que se espera realmente uma grande transformação no que diz respeito ao mundo cripto. Mundo cripto, mundo digital e também o mundo dos investimentos. Eu já vou mais abaixo desmontar algumas das maiores promessas do Trump relativamente a isto e vamos contrastar aqui não só o que ele espera criar ou o que ele disse que ia criar, portanto a expectativa, e depois um pouco trazer realidade sobre essa expectativa, ver se é ou não possível que as coisas aconteçam dessa forma. Mas é também importante começar por um outro tema desta semana que eu acho que tem sido um bocadinho aceso. Como sabem, eu não sigo a comunicação social tradicional, portanto não sei o quão importante este tema tem sido nessa agenda, mas um dos temas que para mim tem sido mais relevante esta semana é a grande mudança de face do Mark Zuckerberg relativamente ao Facebook e às políticas do Facebook de cancelamento e de restrição de liberdade de expressão. Quem segue o Bitcoin Talks há muito tempo sabe que eu por muitas vezes já falei sobre a problemática da liberdade de expressão. Eu vou tentar procurar e deixar-vos aqui os links na descrição dos episódios onde isso foi mais explorado aqui no Bitcoin Talks, mas Mark Zuckerberg nunca foi especialmente reconhecido por ser um defensor da liberdade de expressão, pelo contrário, todas as plataformas que o Mark Zuckerberg liderou sempre foram plataformas com grandes políticas de cancelamento e grandes políticas de restrição de liberdades relativamente à publicação de conteúdos e, portanto, nós nesta altura tínhamos, já agora, no ano passado, aqui uma brincadeira. O ano passado ou há 2 anos, uma brincadeira até entre o Elon Musk e o Mark Zuckerberg, que supostamente iam se defrontar numa luta física num ringue de UFC ou de MMA, não me lembro quais eram as regras, mas ia haver um combate entre os dois e eu creio que se olharmos um bocadinho para trás dá perfeitamente para perceber que até pela criação do Threads, quando o Zuckerberg decidiu criar o Threads para competir com o X, portanto com o Twitter, nessa altura acendeu-se aqui um bocadinho uma ideia de 2 pessoas, 2 gigantes da comunicação. O Musk nunca foi, nem nunca criou a carreira na comunicação, foi uma pessoa que criou a carreira em sistemas financeiros e depois em carros elétricos e depois em painéis solares e depois em ciência de rocket ships, portanto em foguetões, e depois disso em robôs também, e um bocadinho antes em inteligência artificial implementada nos nossos cérebros. Portanto, o Musk não era propriamente um homem da comunicação e dos mídias até comprar o Twitter. A verdade é que quando o fez incomodou muita gente, especialmente quando decidiu tirar o Twitter de bolsa para passar a poder tomar as suas decisões sem estar sujeito ao escrutínio da bolsa, e em segundo lugar por criar aqui uma bandeira da liberdade de expressão que tem defendido como pouca gente relativamente à comunicação. Eu não quero aqui julgar se o Musk um dia vai ser uma pessoa diferente do que é hoje. Nós não sabemos o futuro, nem podemos prever o futuro. Eu já disse bem e mal do Musk aqui nos episódios das temporadas 3, 4, 5 do Bitcoin Talks. Todas as pessoas têm coisas boas e coisas más. Relativamente à liberdade de expressão, como sabem, alinho completamente pela liberdade de expressão, seja ela qual for e sem qualquer medida, porque acho que é assim que nós
nos tornamos pessoas mais capazes de entender a comunicação. Acho que nós não precisamos desse apoio todo do escrutínio e dos cancelamentos para sabermos absorver a informação, até porque se continuarmos a vida toda protegidos por papazinhos que nos filtram a informação para nós podermos digerir, nunca vamos ser pessoas com capacidade de interpretar nada. Portanto, aquilo que eu defendo é educação, cultura, informação, e depois sim nós saberemos distinguir o certo do errado e o que queremos e o que não queremos, e somos donos da nossa própria liberdade. Isto também tem a ver com a liberdade financeira, também tem a ver com criptomoedas, e portanto eu defendo a liberdade como forma, como expressão de vida. O Zuckerberg é giro agora ter aderido a isto quando nunca foi um defensor disto, mas a verdade é que esta publicação que agora parece estar a criar aqui muito elan, e que o Zuckerberg fez sobre novas medidas no Facebook, novas políticas de fact-checking e etc., a verdade é que algumas destas coisas ele já tinha dito em agosto passado, quando foi intimado, creio que pelo Senado, e foi interrogado relativamente às políticas de cancelamento do Facebook. Tudo isto começou... e já tinha sido escrutinado nesses hearings, portanto, nessas audiências, e já na altura o Zuckerberg tinha dito que o governo do Biden tinha pressionado o Facebook tremendamente para que cancelasse e para seguir as políticas que o governo queria. A verdade é que agora, quando ele decidiu alterar as políticas, isto tornou-se novamente uma bomba. Portanto, parece novamente uma bomba, mas na verdade é um repackaging de uma bomba que já tinha acontecido, porque ele já tinha dito estas coisas, isto já está filmado, já está publicado, portanto podem encontrar tudo isto desde agosto. Agora o que acontece é que ele decidiu mudar as políticas. Porquê é que me parece que isto é um bocadinho uma bomba? Porque os mídia, os grandes mídia legacy, vão ficar um bocadinho mais sozinhos nesta dinâmica de cancelamento e de fact-checking, que tem muito que se lhe diga. Não vamos explorar o fact-checking, mas eu tive a oportunidade não só de ver em primeira voz, não é? Ver o Zuckerberg a explicar os seus porquês, mas tive também o cuidado de ir ver a entrevista que ele deu para o Joe Rogan esta semana passada, onde também fala deste tema da mudança de políticas. O que é que me parece? Depois das barbaridades todas que foram feitas no Facebook e nas redes sociais de cancelamento há uns anos atrás, esta mudança de atitude parece-me, acima de tudo, conveniente. Eu nunca vi o Zuckerberg como um defensor das liberdades, ele nunca levantou essas bandeiras na sua vida, aliás, ele tem sido sempre alguém muito oportunista naquilo que tem vindo a fazer, e portanto eu não creio que ele tenha feito isto por especial mão na consciência ou especial vontade de praticar o bem mundial. Parece-me muito mais uma oportunidade de se aproximar ainda mais da nova legislatura americana, portanto do novo presidente, aproximar-se de onde ele está a ver que o mundo vai, não é? Portanto, ele está a ver que o mundo vai para, pelo menos o mundo dos Estados Unidos e das grandes corporações americanas, quando temos o Trump a defender a liberdade de expressão e quando temos o Elon Musk envolvido com o governo para criar um departamento no governo e que é um defensor da liberdade de expressão, quando vemos que toda a gente, umas grandes maiorias votam nesses partidos e nessas ideias, aquilo que me parece é que o Zuckerberg está-se a juntar àquilo que lhe parece ser para onde o mundo vai. Portanto, se antes se juntou ao cancelamento porque a legislatura anterior democrata ia pelo cancelamento, agora junta-se afinal, isto já é demasiado, vamos aqui pôr a mão na consciência e tal, vamos dar liberdade de expressão às pessoas, porque lhe parece que o mundo vai para aí. Portanto, eu diria que é uma jogada de contexto e garantir que está alinhado com aquilo que é o poder do momento. Sobre isto, portanto, acho que o que eu tenho curiosidade de saber é o que é que vai acontecer ao TikTok, porque é outro concorrente também destes mídia em termos de comunicação, e o TikTok tem sido a rede social que cresce mais rápido no mundo, muito mais rápido do que qualquer outra rede social até hoje, e tem uma quantidade de assinantes que nos Estados Unidos creio que ascende a 170 milhões, portanto é o mesmo que dizer que metade dos americanos estão no TikTok. É impressionante e é muito curioso ver o que é que pode acontecer, porque o TikTok, saibam ou não, mas já agora trazendo esse tema para cima da mesa, tem tido grande dificuldade e está oficialmente banido nos Estados Unidos
mas estão a decorrer também as audiências e vamos ver como é que é decidido. Mas neste momento existe uma grande probabilidade de banirem o TikTok a menos que ele seja vendido aos Estados Unidos. Estamos a falar do TikTok americano e não do TikTok original. Portanto, o TikTok original é milhões de vezes maior e nunca lhe vai acontecer nada. O que estamos a falar é o TikTok para operar nos Estados Unidos terá que provavelmente ter uma empresa própria, sediada nos Estados Unidos e liderada pelos Estados Unidos. Tudo isto começa, já agora para dar contexto para quem não esteja por dentro, por uma suspeita por parte dos americanos de que o TikTok recolhe métricas das pessoas e etc. e que pode ser usado para fins políticos da China. A verdade é que não sabemos exatamente se é assim ou não. As audiências que eu ouvi, havia justificações e havia garantias bastante fortes até do lado do CEO do TikTok para com os pedidos de garantia dos americanos, mas parece-me que neste momento o TikTok estaria para ser banido ou terminar ou ter que ser vendido aos Estados Unidos. Aquilo que aos Estados Unidos quer-se dizer a capital americana, portanto algum investidor americano. O que aconteceu agora esta semana foi que da China chegou a ideia de que se o TikTok for vendido, provavelmente vão vendê-lo ao Elon Musk também. O que será engraçado depois ver o Elon Musk com uma plataforma como o X para comparar com o Threads e com o TikTok para comparar talvez com o Instagram, que é o mais parecido. Portanto, estaria aqui o Musk a agarrar uma oportunidade de poder comprar a segunda maior rede, ou talvez a terceira, não sei exatamente, de mídia nos Estados Unidos. E, portanto, estaria a criar aqui uma concorrência mais acesa. Não faço ideia nenhuma, sei que o Donald Trump terá pedido para que este julgamento não fosse tão sumário, que fosse algo decidido com mais ponderação. Esta foi a única coisa que eu encontrei relativamente ao que o Trump possa querer fazer sobre isto. Para todos os efeitos, também é preciso perceber que o Presidente não tem poder absoluto sobre todas as coisas e as coisas continuam a acontecer. Portanto, se há um caso em tribunal, ele vai ser julgado, a decisão há de ser tomada e, portanto, o Presidente é só alguém que pode opinar sobre coisas. Não é como o Presidente português, tem muito mais poder, como é óbvio, mas é só alguém que, em algumas coisas, só pode pedir ponderação, comentar, mas não é uma figura ativa no processo. Ainda sobre o Trump, antes de virarmos para outros caminhos, o que é que se diz? Que logo no primeiro dia Donald Trump poderá assinar algumas coisas relativas a criptomoedas e poderá começar já com o tema cripto no primeiro dia. Isto tem a ver com a restrição contabilística dos bancos americanos serem obrigados a considerar na contabilidade qualquer detenção de ativos digitais como uma liability na contabilidade. Isto quer dizer uma fragilidade, portanto, como uma coisa negativa. E parece-me que a primeira medida que Trump poderá colocar logo no dia 1 é tentar alterar esta definição contabilística de que não sejam obrigados a considerar isto como uma fraqueza, já que, na verdade, estamos a considerar criptomoedas uma força e não uma fraqueza. Não sabemos se Trump vai ou não criar esta regra ou se vai ou não aprovar esta regra logo no dia 1, mas não deixa de ser uma notícia e saberemos isso segunda-feira, quando ele tomar posse, porque toma posse já no dia 20. Vamos falar aqui de 3 pontos que têm a ver com o esperado e o provável, a promessa que vos fiz do início de cruzar um bocadinho aquilo que Trump disse que iria fazer com aquilo que neste momento esperamos que vá ou não fazer. E a primeira seria, numa conferência cripto, ele disse que iria despedir o Gary Gensler no dia 1 da sua legislatura. Ele disse isto, obviamente, num ambiente cripto e disse isto numa tentativa de ser popular e, portanto, em momento de eleições. Portanto, eu não interpreto isto como uma decisão de despedir, de ser um ato violento. Eu tomo isto como um afinar de agulhas quando ele está num público cripto, numa conferência cripto, a dizer que vamos despedir o Gary Gensler no dia 1, quer dizer, ele nem sequer ainda era presidente, portanto isto tem a ver com um ato eleitoral e tem a ver com dizer o que é que ele pretende, para onde é que ele quer ir. Não será provavelmente necessário, vamos falar de expectativa e realidade,
não será provavelmente necessário ele despedi-lo, até porque o Gensler anunciou, quando o Trump ganhou, anunciou que, pronto, como percebeu que não estava alinhado, que iria demitir-se do cargo. Também já se fala do novo substituto, que seria Paul Atkins, o provável substituto, que também já estava em instituições regulatórias e que é mais pró-cripto. E, portanto, esta parece-me uma das confirmações. Basicamente já está praticamente implementada a direção que Trump diria que iria fazer. O ponto número 2, e eu vou dar 3 pontos, o ponto número 2 que Trump disse que iria criar seria a Bitcoin Crypto Presidential Advisory Council, portanto um conselho de conselheiros, na verdade, portanto um board de conselheiros para a área cripto relativamente à presidência, e aqui também parece que estão a ser dados passos. Haverá 2 pessoas especialmente inclinadas para isto. Um é o CEO do PayPal, portanto uma pessoa com longa experiência em sistemas de pagamento e também um grande defensor cripto, e outro será Bo Hines, que é um republicano candidato, que foi um ex-jogador, um ex-desportista, que era candidato republicano a um dos estados americanos, não me lembro qual agora, não sei se era South Carolina, mas era um candidato que também é muito pró-cripto e que tem vindo a fazer um trabalho também de defensor do Web3 e de coisas, tecnologia e coisas inovadoras nos Estados Unidos. Portanto, diria que também este Advisory Board é provável que seja construído. Eu não sei como é que isto vai jogar ou encaixar com as audiências que foram que aconteceram entre o líder de Cardano também e aparentemente também com os líderes de Ripple terão reunido com o presidente. Não sei quem é que vai ocupar aqui algum cargo ou se isto são apenas audiências no sentido de ganhar informação sobre a matéria, mas pelo menos o Charles Hoskinson, haveria aqui uma grande expectativa de que ele pertencesse a algum tipo de organização ligada ao governo. Não sei se vai acontecer ou não. Temos o ponto 3, que é Trump disse que iria bloquear completamente a criação de uma CBDC nos Estados Unidos e que enquanto ele fosse presidente não haveria nenhuma CBDC nos Estados Unidos. Eu não sei neste momento qual é a posição exata do Trump relativamente a isto. Ele afirmou que não iria avançar com CBDCs, iria cancelar tudo isso em período da eleição. A verdade é que CBDC é um projeto que tem a ver mais com o Fed do que propriamente com a presidência. A influência do presidente no Fed é relativa, ele poderá condicionar, poderá desalinhar-se com o líder e sugerir a sua substituição, mas a vigência de uma presidência e de outra não coincidem no tempo. Ou seja, quando Trump entra não é quando terminou a presidência do Colin Powell neste momento. E, portanto, elas diferem em 2 anos. Portanto, teria que haver aqui um desalinhamento, um despedimento ou alguém a largar o lugar. E o presidente não o faz automaticamente. Portanto, o presidente sugere um nome e ele poderá ser aprovado. Portanto, aqui não será por substituição. O que acontece é que podemos presumir que se isto acontecer é no sentido de condicionar, de comentar e de alguma forma tentar influenciar o Fed para não avançar ou não evoluir com esta CBDC. Não sei o que é que vai acontecer. Este será o grande ponto de interrogação relativamente às 3 métricas que eu escolhi para avaliar hoje. E portanto este é aquele grande ponto de interrogação que eu não sei como é que vamos resolver e que também não vai ser resolvido já, ou seja, na realidade nós só vamos saber que não aconteceu no último dia dos 4 anos da presidência, portanto para já não sabemos. A verdade é que se ele ficar fiel à sua palavra vai tender a não defender e a descaracterizar ou de alguma maneira descredibilizar este projeto, criando até talvez algum outro tipo de alternativa. Vamos falar aqui sobre outras coisas e porque cripto não é só Estados Unidos, eu escolhi dar aqui também uma visão mais global ao que está a acontecer relativamente a criptomoedas no mundo. Temos falado muito dos americanos, mas criptomoedas não são nem nativas dos Estados Unidos, nem são condicionadas só pelos Estados Unidos. Não há dúvida de que a velocidade da implementação das coisas vai ser completamente diferente se tivermos os Estados Unidos dentro do barco ou fora do barco,
Mas queria trazer aqui um panorama também global, até para mostrar que Bitcoin é global, não é americana, nem os americanos se vão nunca apoderar de Bitcoin ou de criptomoedas no todo. Isto é também uma ideia que eu gostava que ficasse clara. Bitcoin não passa a ser americana se os americanos defendem Bitcoin. Bitcoin não passa a ser americana se de repente se minerar mais Bitcoin nos Estados Unidos. Bitcoin é suficientemente descentralizada. Vocês podem ver os meus outros episódios da temporada passada sobre a descentralização da Bitcoin. Ela não é cativa de governo nenhum, de presidente nenhum, e não há relação nenhuma entre uma coisa e outra. Aquilo que pode acontecer é acelerar a adoção, acelerar a educação, acelerar o conhecimento do público em geral, a partir do momento que o país que normalmente dita mais modas, dita mais cultura e dita mais informação, se esse país abraçar as cripto e começar a liderar aqui a inovação, é natural que tudo isto acelere e de repente vemos um mundo mais cripto e mais rapidamente cripto do que seria se não fosse assim. Mas não se comovam, e cripto não passa a ser americana, e nós não estamos aqui no mundo dos bons contra os maus só porque os americanos agora estão em cripto. É irrelevante para quem defende e gosta da tecnologia. Por isso, vamos falar aqui de mais do que os Estados Unidos. E para falar de mais do que os Estados Unidos, vamos ter que falar também da Rússia, como é óbvio. E, portanto, também a Rússia, nas últimas semanas, tem alterado a sua posição relativamente a criptomoedas. O próprio Putin questiona sempre a necessidade do dólar, e como sabem, o dólar é a moeda internacional mais forte para todo o tipo de pagamentos. Isto é incomodativo, não só para a Rússia, mas também para todos os outros países que são os BRICS, não é? As grandes economias mundiais não gostam de que o dólar seja a única moeda importante em termos de pagamentos transfronteiriços. E, portanto, transações internacionais em dólar é uma coisa que não interessa a nenhum dos outros, porque fortalece o dólar e obriga a ter reservas em dólar, e isto inflaciona o dólar relativamente às outras moedas, torna-o mais forte. Então, antes ainda de irmos aqui aos BRICS, que é um tema que eu gosto muito, vamos tocar aqui outros pontos que eu acho que são importantes. Em primeiro lugar, vocês viram que o primeiro governo mundial a abraçar Bitcoin, na verdade, foi El Salvador, onde tornaram a moeda legal tender. O Butão também já o determinou agora e tem sido um país muito pró-cripto. E agora eu acredito que vamos ver isto por todo o mundo. Portanto, eu acho que isto foi um acelerar devagarinho. Eu acho que agora vamos ter um acelerar mais rápido e de repente tudo. Porquê? Vamos ao caso ainda antes do caso da Rússia, já agora. No Brasil já se tem falado do tema também, de alterar legislação e de Bitcoin como moeda. Hong Kong também já falou de... Hong Kong sempre foi muito pró-cripto, aliás, muitos projetos de cripto nasceram em Hong Kong. Depois o problema foi que a China proibiu qualquer tipo de criptomoeda na China, e isto andou a proibir, libertar, e aos poucos Hong Kong deixou de ser o centro financeiro de criptomoedas, mas durante bastantes anos foi o centro financeiro de criptomoedas. Aliás, o Binance foi criado em Hong Kong originalmente. Também temos na Europa uma coisa muito engraçada, porque apesar do Banco Central Europeu andar aqui a puxar para trás e a legislação MiCA, se for de facto cumprida como está e for aprovada, vai ser muito detratora para criptomoedas, portanto vai ser super castradora em relação a criptomoedas na Europa. Mas temos aqui uma coisa engraçada, que é o ex-ministro das Finanças alemão, que curiosamente foi contratado até para dar os seus pareceres sobre a Europa. E o ex-ministro alemão não só sugeriu ao Banco Central alemão, como sugeriu ao Banco Central Europeu considerar criptomoedas de outra maneira, especialmente Bitcoin, considerar Bitcoin de outra maneira. Portanto, dar aqui abertura a que Bitcoin pudesse ser mais global e mais transacionada. E é muito engraçado porque esta opinião não vem do Ministro das Finanças, mas vem do ex-Ministro das Finanças, e que, portanto, será certamente tida em conta por muita gente no mundo financeiro. Temos também o candidato presidencial à Polónia, que já tweetou várias vezes sobre a ideia de Bitcoin e defensor das ideias de Bitcoin. Temos o Japão, também o líder da oposição, que curiosamente se chama Satoshi,
tal como Satoshi Nakamoto, e que pretende criar também reservas em moeda estrangeira e também alterar essas moedas de reserva estrangeira para Bitcoin. Aquilo que o Ministro das Finanças alemão também defendeu é que o Banco Central Europeu deveria ter reservas em Bitcoin, deveria considerar isso, e também a Alemanha deveria considerar ter reservas governamentais em Bitcoin. Portanto, já estamos aqui a ver um alargar nesta fotografia, um alargar muito grande. O Banco Central Suíço também já emitiu essa vontade, isso vai à votação do povo, e portanto vão precisar de recolher, creio que são 100 mil assinaturas para poder fazê-lo, e portanto o Banco Central Suíço também já vai querer ter reservas em Bitcoin. Então a Rússia, vendo aqui Bitcoin como uma possível solução, vem também de um outro caso que tem a ver com os BRICS e a dificuldade em encontrar uma alternativa para o dólar. Quem segue o meu trabalho há mais tempo terá visto ou sabe que eu já dei uma palestra, e quem for da comunidade tem acesso a essa palestra, onde eu abordo exatamente o dilema da moeda internacional que os BRICS gostariam de criar para substituir o dólar, e também jogo muito com o papel que Bitcoin poderia ter em relação a isso. Portanto, aqui os BRICS já abordaram este tema ligeiramente. O Putin começa a considerar a ideia de que se não consegue que o rublo fosse aceito como moeda internacional, e se não consegue, junto com os restantes BRICS, criar uma moeda que pudesse competir com o dólar para transações internacionais, Bitcoin é claramente uma moeda estratégica para isto. Porquê? Porque ao usar Bitcoin não se está a empoderar nenhum outro Estado. Está-se a empoderar uma moeda que é uma moeda neutra e que não defende nem políticas, nem geografias, nem povos em especial. É neutra para todos igual. E isso é interessante a partir do momento em que todos percebemos que cada um na realidade vai querer puxar para si. Vai ser difícil chegarem a acordo, e portanto o Bitcoin seria um acordo neutro. Faz todo o sentido. Também acontece que na Rússia a moeda mais transacionada para pagamentos internacionais neste momento é a yuan, portanto a moeda chinesa, e portanto isto também poderá, no curto prazo, até toda a gente pode achar que a Rússia e os Estados Unidos, a Rússia e a China agora são amigos e fazem um bloco sozinhos, e isto não é sempre os bons contra os maus. A Rússia não tem necessidade nem vontade especial de empoderar a China, nem o oposto. Simplesmente os países têm que fazer o que têm que fazer trocas internacionais, e nem todos estão sempre de acordo. Portanto, é natural que uns negociem, outros menos, quando há conflitos. E aqui a verdade é que a Rússia, talvez se puder ter uma moeda neutra, em vez de ter uma moeda que é, apesar de tudo, de uma outra geografia, que é a China, se calhar vai preferir uma moeda neutra. Portanto, parece-me lógico que a pouco e pouco, conforme os Estados reconhecem que não vão concordar sempre em tudo, possam criar uma transação em uma moeda que não favorece ninguém. Isto faz-me todo o sentido. Mas esta palestra existe, está disponível na comunidade, e portanto, se pertences à comunidade, aproveita e vai rever essa palestra de 20 minutos. Se não, podes pensar em inscrever-te na comunidade, e aproveita agora para o fazer. Outra questão engraçada relativamente a isto é: muita gente pode achar que estas sanções feitas à Rússia e que o estado atual da Rússia é muito mau, e que a economia russa está com grandes dificuldades por causa de estar envolvida na guerra. Eu não sei o que é que tem passado na comunicação social, mas isto não é verdade. Okay? A Rússia está mais forte do que estava antes, economicamente. Aliás, a Rússia está a crescer mais do que todas as outras economias avançadas nos últimos anos de 23 e de 24. Portanto, os dois últimos anos, 2023 e 2024, a Rússia, segundo o IMF, o International Monetary Fund, está a crescer mais do que as outras economias. No entanto, como é óbvio, os pagamentos internacionais têm sido feitos com alguma ginástica. Muitos países também fingem, na realidade, que estão a fazer algum tipo de embargo, mas depois acabam a fazer acordos laterais, onde acabam a vender coisas ou a comprar coisas através de países terceiros. E, portanto, na economia, não se enganem, as guerras são mais políticas do que económicas, e, portanto, as coisas não são normalmente tão lineares como isso. O que nos importa a nós é especialmente sobre esta parte dos BRICS poderem ou não avançar para uma moeda, e essa moeda poder ou não ser Bitcoin. Neste momento eu acho que não vão avançar para uma criptomoeda. Acho que Bitcoin tem vindo a conquistar cada um individualmente ao seu ritmo. E isto também é interessante. Então,
o que é que temos aqui também a considerar? Em primeiro lugar, um país que era anti-cripto, que era a Rússia, passa a ser pró-cripto, passa a ser pró-mineração, portanto pode haver mineração na Rússia também, e isto só vem trazer, na verdade, mais neutralidade em relação à moeda, porque ela passa a poder estar em todas as geografias do mundo. Eu acredito que agora, com a tomada de posse do Trump, podemos ver aqui algumas das outras conclusões que são expectativas, que não são muito lineares, mas que são expectativas relativamente a não ser um presidente muito dado a conflitos e a guerras internacionais, e portanto vamos poder ver se há ou não desenvolvimentos relativamente às guerras, e aquilo que seria de esperar seria um desintensificar e uma tentativa de gerar acordos e pôr fim às guerras em curso. Guerras em curso digo porque são várias, não é? Neste momento temos vários pontos acesos que na verdade só prejudicam não só as populações locais, como criam conflito, criam atrasos e dividem pessoas, e isso não é bom para ninguém. Isso só cria tensão internacional, tira-nos liberdade a todos, e acho que não é interessante. Portanto, concluo a dizer o quê? Não vai ser nada fácil navegar o ano 2025, há muita coisa a mexer ao mesmo tempo em várias geografias, mas estamos aqui no Bitcoin Talks exatamente para isto, para tentar desmontar o que está a acontecer, tentar trazer também alguma água na fervura, não nos deixarmos envolver aqui nas clubites e passarmos a achar que isto é os bons contra os maus, ou que é o Benfica contra o Sporting, ou que é uma questão clubística. Eu acho que o importante para nós é conseguir separar o trigo do joio e perceber o que é que nos defende a nós, o que é que nos vai criar uma melhor vida financeira, uma melhor liberdade financeira, mas consequentemente, e aquilo que é mais importante do que tudo, uma liberdade para as nossas vidas, não é? Porque eu sou muito mais fã, e eu acho que também todos vocês, de um mundo onde podemos viajar e ser livres e estar seguros em qualquer parte do mundo, e não num mundo que está cheio de guerras internas e externas, e onde viajar torna-se difícil, onde há sempre tensão, onde a economia anda para trás em vez de andar para a frente, onde os preços da energia sobem por causa das tensões internacionais em vez de descerem por causa de eficiência tecnológica, e portanto eu não vejo nada de bom para ninguém em conflitos e em guerras. Não obstante, vamos estar aqui e semana a semana vamos trazer sempre temas diferentes, às vezes a interpretar a conjetura, outras vezes a falar sobre oportunidades de investimento ou interpretar regulação económica para as criptomoedas. Por hoje é tudo. Levem estas ideias para pensar um bocadinho e comentem no nosso episódio se acham que a Bitcoin está ou não a conquistar o mundo e a conquistar os governos e a conquistar os tesouros governamentais por esse mundo fora. A minha opinião é que sim. Deixem no vosso comentário aqui no podcast. Aproveitem e façam aqui um like também ao nosso trabalho e partilhem os episódios. Estamos cá para a semana com mais um tema para Bitcoin.